Vem aí a nossa reflexão da manhã. Hoje, manhã de quarta-feira, uma data muito especial para você que está conosco. Seja bem-vindo a essa programação toda especial. Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. É uma data muito especial para quem está de férias, para quem está nos acompanhando. Seja bem-vindo. Vamos mais uma vez para nossa reflexão de hoje, para falar do amor de Cristo aos nossos corações, porque nós também aprendemos, né? Cada dia que nós lemos a Bíblia, seja para ensinar alguém, seja para aprendermos, todos nós compartilhamos do amor de Deus e todos nós nos preenchemos com seu Espírito Santo, né? Nos fortalecemos. Então vamos ler na sua palavra hoje e falar sobre um assunto muito importante, né? Quando será a sua volta? Você já parou um pouquinho para pensar sobre isso? E quando muitas vezes você pensa, você fica preocupado, né? E ansioso, se você fica também atento a saber esses sinais e procura ficar preocupado, ou você deixa nas mãos do Senhor esse assunto? É sobre isso que nós vamos falar. A nossa leitura hoje é em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Ou seja, essa parte final do texto hoje, fica essa pergunta, né? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? E hoje também estamos dessa forma, Eliana. Quantas pessoas estão aí paradas, né? Olhando para o céu, olhando para aquelas notícias, né? E tantos outros ludibriando uns aos outros, buscando um sensacionalismo, alguma coisa para chamar a atenção. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte: vão trabalhar, vão viver. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então não cabe a mim e a você ficar preocupado. O importante é sermos testemunha desse fato de que Jesus veio ao mundo, Filho de Deus, e morreu por nós. E está preparando um lugar para mim e para você. Ele mesmo diz: quando estiver com tudo pronto, voltará para nos buscar. Para onde ele estiver, nós estejamos também. Não cabe a nós ficar preocupados, desesperados por aquilo que não nos compete, não é verdade? Muitas vezes nos preocupamos com as coisas erradas, esquecendo-nos daquilo que devemos estar fazendo. No último encontro dos discípulos com Jesus, antes de este subir ao céu, eles fizeram uma pergunta que lhes parecia essencial: Senhor, será este o momento em que restaurarás o reino de Israel? Na verdade, esta era uma perspectiva que os judeus, inclusive os discípulos de Jesus, tinham em mente. Havia sido prometido um reino a Israel. Agora eles estavam sob o jugo do Império Romano. Quando Jesus estava indo a Jerusalém, onde seria crucificado, os discípulos imaginavam que o reino esperado se manifestaria logo. Veja o trecho de Lucas 19, versículo 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Agora veja, aquelas pessoas estavam esperando aquele rei que se manifestasse, ia ser um confronto contra o Império Romano, e está lá. Logo em seguida, Jesus crucificado, né? Muitos se decepcionaram naquele momento.
Mas veja, quando nós não lemos a palavra de Deus, nós não buscamos entender o que Deus quer nos falar ali, nós corremos esse risco também. Assim como aquelas pessoas que não se atentaram para as profecias que falaram que o Filho de Deus viria ao mundo, né? Que ia se sacrificar por cada um de nós. Tanto é que muitas pessoas ficaram decepcionadas, até os próprios apóstolos de Jesus, né? Fraquejaram na fé. Portanto, irmãos, nós devemos estar atentos aos sinais, às coisas que o mundo está acontecendo no mundo, e não nos abalarmos, mas sim confiarmos no Senhor. Veja que depois da ressurreição, em que Jesus mostrou o seu poder até sobre a morte, os discípulos tocavam novamente nesse assunto, mas a resposta de Jesus é taxativa. Não lhes compete saber os tempos nem as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não cabe a nós, não cabe a mim e você. Embora hoje nós vemos muitas pessoas causando espanto, né? Causando notícias de que Jesus está aparecendo em algum lugar, esse sinal é porque Cristo está voltando nesses próximos dias, esse sinal é por isso, por aquilo. Cuidado. Existem muitos falsos profetas no mundo tentando confundir a nossa mente. Muitos são decepcionados porque acreditam em palavras de falsos profetas e depois não é aquilo e perdem a sua fé. No original encontramos aqui as palavras Cronos e Kairos. Cronos é o tempo corrido, cronológico, enquanto Kairos são o momento exato e especiais da manifestação de Deus dentro da história. Na verdade, aqui não nos faz diferença, ambos estão no controle do Pai e Ele faz o que quer e quando quer. Deus está no controle de todas as coisas. Não cabe a nós querer saber ou querer dar pitaco ou falar alguma coisa. Cabe a nós simplesmente esperar. Também chama a atenção a palavra mas no início do versículo 8. Esta conjunção introduz um contraste ou oposição à ideia anterior. Ou seja, além do fato de que não deveríamos se preocupar com datas, sua tarefa era outra, a saber, testemunhar de Jesus e do seu evangelho. Agora sim, esta é a minha missão, é a sua missão, de testemunhar do Filho de Deus. Esse é o nosso trabalho, que é gratificante, por sinal. Em resumo, Jesus está dizendo para eles: parem de se ocupar com aquilo que compete somente a Deus e façam aquilo que lhes foi designado. Será que muitas vezes nós, agora, em pleno século XXI, não estamos fazendo a mesma coisa? Como aqueles discípulos olhando para o céu, ou aqueles questionando Jesus: se será agora, Senhor? Não se preocupe com isso. Ficamos ocupados com inúmeras coisas que não nos dizem respeito e deixamos de fazer o que realmente é nossa tarefa. É preciso deixar que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer, concentrando-nos naquilo que Ele espera de nós. E Jesus, o Senhor Deus, espera de mim e de você que nós começamos o dia falando do seu Filho Jesus, falando do que Ele fez por nós. Faça uma pesquisa nos canais de stream da internet, canais como o YouTube, né? Facebook, Instagram. Você verá que canais que falam sobre anjos, milagres, fim dos tempos, coisas sobrenaturais, etc. Tem milhares e milhares de inscritos e seguidores. Enquanto que canais que falam do Evangelho, daquilo que Jesus nos ensina a fazer, por exemplo, fazer discípulos de todas as nações, ensinar que é preciso batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem fazer isso, não nos tornamos filhos de Deus, não seremos aceitos por Deus. Ensinar que é preciso obedecer a tudo que Ele nos ordenou, abandonar o pecado e a promessa de Ele estar conosco todos os dias, como está lá em Mateus 28, 19 e 20. Essas palavras, elas não chamam muito a atenção. Devemos, amigos, nos preocupar somente em fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Não vamos nos sobrecarregar de preocupações que pertencem a Deus. Ele sabe do nosso futuro e isso é o bastante para nós descansarmos nele. Por isso, muitos vídeos ou muitos ensinamentos, pregações que falam dessas coisas
não chamam muita atenção. São gatos pingados de ouvintes. Esses próprios reflexões que nós postamos aqui, poucas pessoas ouvem, poucas pessoas curtem. Talvez não sei o motivo, mas uma coisa é importante: o conteúdo que está sendo falado é verdadeiro? Vem de Deus? Veja que o mundo não se contenta mais simplesmente com as palavras de se arrepender do pecado, crer, se batizar e obedecer, que é sempre algo a mais. Tem que causar algum impacto, e isso é um grande perigo, porque começamos a manipular aquilo que deveria ser autêntico. O simples evangelho de abandonar o pecado, se arrepender, se batizar para ser aceito por Deus, viver em retidão, em santidade. Ontem, por um acaso, vi um vídeo de uma senhora dizendo que teve uma visão de anjos e que até estava com algumas penas do anjo em suas mãos. Acredita nisso? A gente vê um vídeo daquele e aquela pessoa com tanta firmeza de que estava com aquelas penugens daquele anjo na sua mão. É tanta ignorância assim. Eu vejo uma coisa que nós deveríamos estar preocupados em falar do pecado. Precisamos abandonar o pecado. Precisamos ensinar as pessoas que devem fugir do pecado, porque se estivermos no pecado, nós não vamos ser aceitos pelo Senhor. Temos que ter muito cuidado, pessoal. Há muitos ensinamentos por aí que confundem a nossa mente, e isso, com o passar do tempo, nós podemos cair. Portanto, não deixe de ler a palavra do Senhor, não deixe de orar, pedir orientação dele para ele te ensinar por onde você deve caminhar. Está havendo muitos escândalos nos últimos dias de pregadores renomados, famosos até. Você que vê as redes sociais, você deve ver muito bem. Pastores envolvidos com grandes escândalos. Mas veja o que a palavra de Deus diz lá em Lucas 17, versículo 1 e versículo 2. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Eu não sei qual é o interesse de muitas pessoas querer causar esse sensacionalismo de dizer que esse sinal é Cristo, está voltando hoje, ou ele vai voltar dia tal, ou falar de coisas sobrenaturais que não nos compete falar, talvez por interesses pessoais ou financeiro, não sei. Mas uma coisa eu posso ter certeza de que, se eu me manter firme nas promessas do Senhor, em fazer o que ele disse para mim fazer, e cumprir as suas promessas e cumprir os seus mandamentos, eu estarei satisfeito com a minha missão de evangelista, na minha missão de pregador da palavra de Deus, na minha missão de cristão. Não seria melhor nos preocupar em só ensinar o que Jesus nos disse para fazermos e descansar nele? Dormir todos os dias com a consciência tranquila no Senhor, sabendo que a qualquer hora que ele pode me chamar e que eu estarei pronto para ir para onde ele está? Começar o dia pronto para testemunhar de Jesus, dizer a felicidade que tenho de pertencer a ele, pois ele perdoou os meus pecados e fez-me filho de Deus, herdeiro do Criador de todas as coisas, filho do Altíssimo. Isso já é o suficiente para me estar feliz. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, 17 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. O que cabe a nós é viver para o Senhor. Ao invés de ficarmos perdendo tempo com coisas que não competem a nós, vamos falar para o mundo quem é Jesus. Quem é Jesus para você? O que ele fez na sua vida? E ele mesmo está falando. Essas coisas de saber dia e hora não compete a você.
compete ao Pai. E a Ele sabe a data certa. O que nós devemos fazer é viver em paz. Assim como aqueles discípulos foram alertados pelo anjo, porque estão olhando, galileus, porque estão olhando para o céu. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje: vamos trabalhar, vamos seguir em frente, não vamos se preocupar que dia eu vou morrer, que dia Jesus vai me chamar, que dia Jesus voltará. Não devo me preocupar com coisas que pertencem a Deus. Vamos viver em harmonia e aguardar a volta do nosso Senhor, que ela está próxima. Você sabia? A palavra de Deus diz que Jesus está voltando. A qualquer momento Ele está voltando. Ele voltou para aquele ladrão naquela cruz, que naquele último momento reconheceu a autoridade de Cristo, quando disse: lembra de mim quando entrar no teu reino. Veja bem, para quem está na mesma situação de condenado à morte numa cruz, falar para aquela pessoa: lembra de mim quando entrar no teu reino, é uma fé, é crer que aquele que está ali é o Salvador, é o autor da vida, e ele teve os seus pecados perdoados e a sua entrada no céu, porque o próprio Jesus, Filho de Deus, falou: em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Todos nós queríamos ouvir essas palavras de Jesus, na verdade, no momento da nossa morte. Então, não vamos nos preocupar. Vamos entender que Jesus está voltando. E a palavra para nós é como aquele anjo falou para os galileus: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste subir, um dia voltará da mesma forma. Vamos nos aguardar, vamos nos tranquilizar e esperar a volta de Jesus, porque ela está próxima. E só Deus sabe o momento certo que Ele voltará. Vamos descansar em suas promessas e saber que Ele disse que está preparando um lugar para mim e para você. Isso é o suficiente para vivermos felizes em meio às circunstâncias do mundo, sabendo que Jesus está cuidando de nós e tem um lugar para nós no céu. Lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Jesus um dia prometeu voltar, prometeu o céu, a vida eterna a quem o buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com Ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito breve Ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar. Eu quero me preparar, pois vamos subir. E quero junto a você, lá no céu,